Olá! Na aula de hoje, vamos continuar o tema do sistema do espaço de estados, controle moderno, com o tema de observadores de estado. São objetivos da nossa aula saber verificar se o sistema linear invariante no tempo é observável, saber projetar e implementar um observador de Limberger, saber aplicar um observador de estados de Limberger em um sistema de controle moderno através da retração dos estados observados. Quando nós aplicamos a retração de estados, que foi o tema das últimas aulas, através da retração de estados U igual a R menos Kx, onde o ganho K pode ser calculado através da alocação de polos, ou LQR, ou também incluir um servomecanismo, integração do erro, outro tipo de modelo interno. Para fazer a retração de estados é necessário medir todas as variáveis de estado da planta. Qual o problema disso? Às vezes a indisponibilidade das medidas, de conseguir obter as medidas de todas as variáveis de estado da planta, custo de sensores, etc. Às vezes nós temos a medição de somente algumas variáveis da planta. Uma tensão, uma corrente, um sistema elétrico, por exemplo, a gente não tem a medição de tudo. Então, uma solução para obter as outras variáveis e poder fazer a retração de estados é estimar essas outras variáveis através das medições reais que a gente está fazendo, que são as saídas do sistema. Esse processo de estimar as variáveis de estado da planta, mesmo não medindo elas, se chama de observação das variáveis de estado. Um observador de estados, ele é um sistema que emula em tempo real a dinâmica da planta. Ele é uma cópia digital, pode ser chamado uma cópia digital da planta, Ele emula em tempo real a planta e, além disso, ele é corrigido o seu erro em tempo real para que a gente consiga obter as variáveis dentro desse sistema, corrigindo através das medições da planta real. Geralmente, o observador de estados ele vai ser programado dentro de um processador, de um computador, de um DSP, de um microcontrolador. Ele pode ser utilizado também não somente para controle, por exemplo, para monitoramento, para alarmes, entre outras aplicações que são necessárias, fusão de sensores, entre outros. Inicialmente, antes de nós entrarmos no projeto de observadores de estado, nós temos que saber o conceito de observabilidade. Dado o seguinte sistema aqui, um sistema com entrada U e saída Y, onde Y ele possui aqui as variáveis medidas da planta, a gente só consegue medir Y e tem conhecimento da entrada U. O estado atual do sistema é desconhecido, a gente não sabe os valores de X interno. A pergunta que existe se é possível nós descobrirmos o estado interno do sistema, os valores de X1, X2 até Xn, com o objetivo pode ser de fazer retração de estados. Apenas conhecendo a entrada U e a saída Y desse sistema, só temos conhecimento do que está entrando e do que está saindo do sistema. É possível descobrir o que ocorre dentro do sistema somente com informações da entrada e da saída do sistema? Então, vem essa pergunta. Em sistemas lineares invariantes no tempo, a gente consegue analisar se um sistema é chamado observável através dos parâmetros aqui das matrizes do sistema. Então, é uma propriedade do sistema linear invariante no tempo a observabilidade e a detectabilidade. Digamos, dado um estado inicial qualquer, x de 0 igual a x0, um estado inicial do sistema, e um tempo finito, tf, um sistema é chamado detectável quando é possível encontrar algum dos valores das variáveis de estado, o valor inicial, x0, a partir da saída, das medições de saída y
né, enquanto as outras variáveis de estado, elas vão para a origem, são variáveis de estado estáveis. Então, nesse sistema detectável, a gente consegue fazer essa observação parcial do estado interno do sistema. Já um sistema chamado de observável, é possível encontrar o valor inicial das variáveis de estado a partir da resposta no tempo da saída. Então, a gente consegue, de fato, medir o que está lá dentro, medir entre aspas, observar o estado interno do sistema somente medindo a saída y, que tem menos variáveis do que as variáveis internas do sistema, geralmente. Então, a gente medindo a saída y e a entrada u, a gente consegue identificar o que tem lá dentro do sistema, observar as variáveis internas. Isso é um chamado sistema observável. O sistema observável, com certeza, é detectável, mas não o contrário. O sistema detectável é menos abrangente do que o sistema observável. Então, como é que a gente faz o teste da observabilidade do sistema? A detecção de observabilidade do sistema, a condição para o sistema ser observável, a gente analisa de maneira análoga a análise de controlabilidade do sistema, a alcançabilidade também, né, de maneira análoga, utilizando agora não as matrizes A e B para fazer essa análise, mas sim as matrizes C e A. Então a gente pode analisar através da concatenação vertical da matriz C, depois C vezes A, assim por diante até C vezes A na N-1. Isso aqui vai gerar uma matriz de observabilidade. Um sistema é observável caso essa matriz de observabilidade tenha posto, ou rank, igual à ordem do sistema. Ou seja, que tenha N colunas ou N linhas linearmente independentes. Caso o sistema seja em tempo discreto, né, para a observabilidade do sistema em tempo discreto, a gente analisa as matrizes G e C para o cálculo dessa matriz. Ao invés da matriz A, usa a matriz G, mas é o mesmo critério. Além disso, se a gente transformar o sistema para uma forma canônica, por exemplo, a forma canônica controlável, observável, forma diagonal, isso não vai modificar essa propriedade de observabilidade do sistema. Como a gente faz isso em script, em código? Que no MATLAB é só utilizar essa função, o BSV, para calcular essa matriz. O rank dessa matriz precisa ser igual à ordem do sistema para o sistema ser observável. Em Python, está dentro da biblioteca de controle, a obtenção dessa matriz, o BSV, está aqui. E utilizando a detecção aqui do rank da matriz da biblioteca de álgebra linear, a gente consegue ver a observabilidade do sistema. Bom, como exemplo aqui, a gente pode ver essas matrizes no tempo discreto, G, H, C e D. Bom, para observabilidade, a gente utiliza a matriz G, que no tempo contínuo seria a matriz A, né? Utiliza a G e a C. Então, entrando aqui nos comandos no MATLAB, o BSV, GC, né? Essas duas matrizes definidas, e obtendo o rank, a gente vai ver que esse sistema aqui, ele é observável, porque o rank vai dar o resultado igual a 3, que é igual à mesma ordem do sistema. Então, tendo a ordem do sistema, o posto sendo a ordem do sistema, é exatamente igual à ordem, não menos do que isso, a gente tem que o sistema é observável. Bom, então agora, a partir da propriedade de observação do estado, de observabilidade, a gente pode, nesse caso, fazer o projeto de um observador de estados, que é um sistema, ele é um próprio sistema que emula a planta em tempo real, ou pode ser simula em tempo real, né? E, além disso, ele faz uma correção de erro, do erro através das variáveis medidas da planta. Ele corrige aqui, vocês podem ver que tem uma parte de correção de erro. A saída y, ela é comparada, subtraída da saída y do observador, né? E multiplicado por um ganho. Esse ganho é um ganho de correção para corrigir o erro do observador.
Então, o observador ele tem o objetivo de identificar as variáveis internas da planta, de observar essas variáveis não medidas da planta. A variável, então, o observador, em regime permanente, a ideia é que essa variável x-chapéu aqui, ó, ou a gente vai chamar de x observado, essa variável x observada seja igual em regime permanente ao x interno da planta, mas a gente não está medindo o x, a gente só está medindo a saída da planta, a saída y. Então, o observador, vocês podem ver que ele tem uma cópia da planta aqui, exatamente uma cópia da dinâmica da planta, que nós temos x-chapéu ponto igual a x-chapéu mais b o chapéu, né, mais uma parte de correção aqui, que é uma correção de um valor proporcional ao erro da saída do observador, a saída y chapéu, que é c chapéu vezes c vezes x chapéu. Então, o observador de estados é esse daqui. Ele tem aqui uma parte de dinâmica da planta, que é essa primeira parte aqui, x chapéu ponto igual a do observador x chapéu mais b do observador vezes u. Essas variáveis, essas matrizes A e B precisam ser iguais às matrizes A e B da planta, né? Então, isso daqui é a equação de estados exatamente igual à equação de estados da planta. Mais uma parcela de correção de erro aqui, que é KE, é um ganho KE, multiplicando a saída medida da planta menos a saída do observador, C vezes X chapéu, aqui Y chapéu, que é C vezes X chapéu. Então, nós temos essas duas partes aqui, o observador de estados. A tendência é que, se esse observador de estados estiver funcionando adequadamente, esse x-chapéu, essas variáveis de estado internas do observador, elas sejam iguais às variáveis internas, variáveis de estado da planta, x. Então, essa é a ideia do observador. O erro de observação desse observador, a gente vai chamar de etil, igual a x da planta menos x do observador. X menos x observado. Então, a diferença aqui das variáveis de estado da planta e do observador é o nosso erro de observação. A planta, nós temos essa dinâmica aqui, né? Esse sistema no espaço de estados, em que a equação de saída é y igual a cx, o d igual a zero, né? E o observador x é a mesma equação de estados da planta aqui, só que com as variáveis internas do observador, mais uma parcela de correção de erro. Caso as variáveis matrizes do observador, AO igual a BO igual a B e CO igual a C, né, nós teremos aqui, nós poderemos aqui subtrair o erro para obter o erro. Etil igual a x menos x chapéu, subtraindo as duas equações de estado uma pela outra. Então, substituindo aqui na equação de estados, subtraindo uma da outra, nós teremos que etil ponto igual a x ponto menos x chapéu ponto, x da planta aqui, menos do observador. Então, a gente vai subtrair essas duas equações de estado. Aqui é da planta e essa aqui é do observador. Então, a x menos x chapéu, aqui vai ficar o etil, né? Vai ficar o etil aqui. Então, o BU menos BU aqui vai subtrair. Então, o resultado vai ser a dinâmica do nosso erro de observação. Etil ponto igual a menos KEC vezes o etil. Isso aqui é a dinâmica em malha fechada do nosso observador de estados, do erro do observador de estados. Então, o erro do observador ele tem uma dinâmica. Ele demora um tempo para convergir para zero. Para que esse erro convirja para zero, é necessário que os autovalores dessa matriz aqui, A menos KEC, de resultado em malha fechada, A menos KEC, seja uma matriz com autovalores
no semiplano esquerdo do plano S, ou seja, tem polos estáveis, né, que a matriz de transição de estados, isso daí convirja para zero. A matriz E na A menos KEC vezes T, né, convirja para zero com T tendendo ao infinito. Então o erro vai para zero. Quando a gente aplicar aqui a transformada inversa de Laplace, né? Então tudo depende dos autovalores dessa matriz aqui, A menos KEC, que são os polos da dinâmica do erro de observação, que eles precisam estar no semiplano esquerdo para que o erro de observação tenda para zero. Bom, então como a gente faz o projeto do observador? A gente faz o projeto do observador considerando os autovalores dessa matriz, A menos KEC. Uma questão importante é que os autovalores dessa matriz aqui, ó, os autovalores de uma matriz são iguais aos autovalores de sua transposta. Então, se a gente fizer a transposta dessa matriz, né, A menos KEC transposto, o resultado dessa transposta é A transposto menos C transposto KI transposto. Isso daqui é parecido com o que nós tínhamos lá para a retração de estados do projeto, que nós tínhamos uma matriz para ver os autovalores de A menos BK. Né? Então, C transposto vai ser uma matriz coluna, por exemplo, se for um sistema com uma única saída, e o KE vai ser um vetor linha, o KE transposto. Então, isso é uma questão interessante que é muito parecido com a retroação de estados U igual a menos Kx, só que aqui a gente tem as matrizes transpostas. Como é feito o projeto do observador? Ele pode ser realizado pela locação de polos dessa matriz aqui, que é A transposto menos C transposto KI transposto. Para isso, a gente pode usar a fórmula de Ackermann. A gente, para verificar, fazer o projeto do observador de estados, que é o chamado observador de Limberger, esse daí, né, que a gente projeta através da locação de polos do erro de observação, da dinâmica do erro. Então, a primeira coisa que a gente faz para o projeto é verificar se o par A e C é observável, que é o equivalente a dizermos que o par A transposto C transposto é controlável. Se utilizarem o comando ctrb A transposto C transposto, vai ser o mesmo resultado do comando bsv DAC, né, sem transpor. Segundo passo é escolher os polos desejados para a dinâmica do erro do observador. Geralmente, como regra de projeto, a gente escolhe esses polos da dinâmica do erro do observador como tendo o polo dominante de 4 a 10 vezes mais rápido do que o polo dominante do controlador por retração de estados do sistema. Assim, o observador ele vai ser mais rápido do que o controlador. Isso quando a gente vai fazer, claro, uma retroação de estados observados, que nada mais é do que utilizar as variáveis de estado x-chapéu, ou x observado, do observador, para a retroação de estados U igual a menos Kx, ao invés de utilizar as variáveis de estado da planta, já que a gente não tem essas variáveis medidas. Por fim, depois de escolher os polos desejados para o erro do observador, a gente pode utilizar a fórmula de Ackermann ou o comando place, de alocação de polos, para obter o ganho do observador. No MATLAB, a gente pode usar o comando Acker, em Python usar o comando Acker também, usando aqui as matrizes transpostas, né? Acker A transposto C transposto P, né? Isso daqui vai gerar, essa fórmula de Ackermann gera uma matriz linha, um vetor linha, se for um sistema de uma única saída. A gente precisa transpor para ficar um vetor coluna, visto que essa variável, esse vetor de ganhos KE, ele vai ser um vetor coluna,
quando o sistema tem uma única variável medida. Em Python é a mesma coisa, porém, para fazer a transposta a gente tem que usar o ponto T. Matriz.t a gente obtém a transposta, não é como no MATLAB que usa esse símbolo aqui. Então vamos fazer um exemplo, fazer um projeto do mesmo sistema que nós temos utilizado nas últimas aulas. Vamos fazer um projeto aqui do sistema LCL. O primeiro passo é verificar se o sistema é observável. Então vocês podem acessar o mesmo script que eu passei nas outras aulas para vocês, e lá está o exemplo completo com o projeto de observador. Então, primeiro passo é verificar as matrizes A e C, a matriz de observabilidade, e o comando BSV dentro da biblioteca de controle, e verificar aqui o rank, que usa esse comando matrix rank da matriz. O resultado foi aqui o posto da matriz de observabilidade igual a 3. Como o sistema ele é de ordem 3, então a gente consegue ver que o sistema é observável, né, medindo essa corrente do indutor de saída. Na única variável medida aqui, a matriz C é 001, ou seja, a gente está medindo a terceira variável de estado, que é a x3, que é a corrente do indutor, do segundo indutor, L2. Depois a gente vai fazer, vocês podem acessar o script e verificar. Foi obtido aqui essa variável polos, são os polos do sistema de controle, né? Do sistema por retração de estados, que foi calculado também pela fórmula de Ackermann, a gente multiplicou por 4 os valores dos polos desejados do controle, multiplicou por 4 para obter os polos desejados do observador de estados, de acordo com aquela regra de projeto, de o observador ser pelo menos 4 vezes mais rápido do que o sistema de controle. Então, depois é obtido aqui o cálculo da matriz do vetor KE, através da fórmula de Ackermann, da maneira que eu falei para vocês. Então, aqui é mostrado depois o ganho KE. E aqui o modelo do observador de estados em malha fechada. Em malha fechada, nós temos como matriz de dinâmica que é A menos KEC. Depois, como entradas do nosso observador, nós temos a entrada U, que está relacionada a BU, né? Matriz B, B vezes U, e KE, que multiplica a saída da planta Y. Então, nós temos agora, no observador de estados, nós temos duas entradas. Nós temos a entrada U no observador, que está relacionada a essa matriz B, e a entrada Y, que está relacionada a esse KE aqui. Então, a gente consegue verificar aqui qual que é o modelo do observador de estados em malha fechada, que é obtido para a nossa simulação aqui em Python. Depois é feita a conexão utilizando esse comando connect, aqui da biblioteca de controle, a gente consegue conectar sistemas no espaço de estados. A gente conectou aqui um sistema com ganho 1 aqui para a entrada geral, sistema LCL, aqui observador no espaço de estados, e é conectada aqui a entrada da planta com a saída desse ganho 1, que é só um ganho para a entrada do sistema de referência. Aqui é conectada também a entrada do observador com a saída do ganho, desse sistema de ganho aqui, mas o principal é que a gente conecta aqui essa entrada do observador com a saída Y da planta, que é a variável de estado IL2 da planta. Isso é o principal aqui. Então a gente cria um sistema conectado entre planta e observador para fazer essa análise. Então aqui estão os resultados, né? A gente colocou inclusive o sistema final, ele tem 6 variáveis de estado, 3 variáveis de estado que são da planta, né? E 3 variáveis de estado do observador. Colocamos valores iniciais diferentes aqui para a planta e para o observador, né? A planta começa, por exemplo, a tensão do capacitor com 200 e o observador com 0.
menos 20.000 aqui para a corrente do segundo indutor na planta e 0 no observador, para ver que o observador de fato converge para os estados da planta, né, em malha fechada. Então o observador está funcionando. Então a gente pode ver aqui nesses resultados a corrente do primeiro indutor, a tensão do capacitor e a corrente do segundo indutor, tanto para a planta, que é a linha contínua em vermelho, quanto para o observador, que são esses pontos em azul. A gente pode ver que o observador de fato funciona, ele converge para os valores da planta, medidos na planta. Outra questão importante aqui, no nosso controlador nós tínhamos esses polos aqui, em que o polo dominante estava aqui em 1000 Hz, que dá 6.283 radianos por segundo. Já no observador de estados nós colocamos em 4.000 Hz o polo dominante, que é 25.132 radianos por segundo. Então o observador de estados ele é 4 vezes mais rápido do que o controlador, né? Então, isso é uma questão importante para nós termos o sistema funcionando adequadamente. Os ganhos calculados do observador de estado são esses três aqui. Ganho KE, esse ganho aqui, ele é somado junto com a primeira equação, da equação de estados, esse aqui com a segunda equação e com a terceira equação. Vocês podem ver que é um vetor coluna esses ganhos, porque nós temos uma única variável y medida. Se tivéssemos outra variável medida na planta, por exemplo, esse ganho KE ele teria outra coluna aqui do lado, seria uma matriz de 3×2, 3 linhas e 2 colunas. Mas como nós temos uma única variável da planta medida, que é a corrente de saída do indutor 2, indutor L2, nós temos um vetor coluna com uma única coluna aqui. Bom, nós temos também, agora, é interessante utilizar observadores de estado em controle moderno, não somente, claro, para medição, né, das variáveis, mas também para o controle por retroação de estados. É interessante, né, porque o observador ele pode ser usado somente para medição, ele ajuda a filtrar, por exemplo, ruídos das variáveis de estado, ele ajuda a filtrar pelo fato de emular em tempo real a planta, né, e utilizar variáveis medidas que podem ser filtradas aí pelo erro do observador, pela dinâmica do erro do observador, mas a gente pode usar, ao invés de fazer a retroação de estados pelas variáveis internas da planta, as variáveis de estado da planta, que a gente não tem acesso, digamos, a gente pode usar a retroação de estados observado, que na entrada da planta vai ser R menos KX observado, não mais R menos KX da planta, já que a gente não tem acesso às variáveis aqui, a gente utiliza X chapéu da saída do resultado no nosso observador para a retroação de estados. Assim a gente reduz o custo dos sensores e, além disso, melhora a resposta a ruídos e pode melhorar o resultado do controle. Uma questão interessante nessa retroação de estados observados é que a dinâmica do erro do observador não interfere na dinâmica da retroação de estados. São projetos independentes, o observador e o controlador, quando o sistema ele é linear invariante no tempo. É uma questão importante, né, que, de qualquer forma, é interessante a gente utilizar o observador como sendo 4 a 10 vezes mais rápido do que o controlador. A dinâmica do erro do observador, 4 a 10 vezes mais rápida do que a dinâmica do sistema em malha fechada. A gente pode utilizar a retroação de estados observados tanto para retroação de estados simples, desse tipo aqui, quanto se a gente utilizar a correção do erro, multiplicando a referência por uma constante, ou também por servomecanismo também vai funcionar. Se a gente utilizar aqui um integrador
para a planta, para a correção de erro da saída Y em regime permanente. A gente pode usar a retroação de estados observados, de utilizar as variáveis de estado do observador ao invés das variáveis de estado da planta, em qualquer um desses casos. Funciona, claro, se a gente tiver bons parâmetros da planta, souber bem quais são as matrizes A, B, C da planta. Vamos fazer como exemplo essa questão do filtro LCL aqui. Vamos continuar esse exemplo. Nós temos os parâmetros do circuito, né? E nós temos calculado aqui, já calculamos os ganhos de retroação de estados, foi um dos exemplos que nós fizemos nas outras aulas, e também o ganho para multiplicar a referência, que é KR. A gente vai fazer a retroação de estados U igual a KR vezes R, menos K vezes X chapéu. No observador de estados, a gente vai utilizar esses ganhos para a correção do erro da observação, que é o vetor de ganhos KE, KE1, KE2 e KE3. Bom, esses parâmetros aqui a gente coloca, vamos utilizar essa função no PSIM para simular, parameter file, né, para colocar todas essas constantes que fica mais fácil. Como a gente pode fazer a simulação do observador de estados no PSIM? A gente pode utilizar o bloco C, da mesma forma que nós implementamos o sistema no espaço de estados da outra vez, né? Mas a gente pode utilizar também, para facilitar, essas math function, que no caso uma math function com 5 entradas é suficiente para a gente fazer um observador de estados. A gente utiliza uma math function para cada variável de estado. E essa math function, a gente coloca dentro dela a equação da derivada de cada variável de estado, que é a equação de estados, né? Então, dx1 sobre dt, né, da primeira variável de estado, é essa equação aqui, que é a matriz A, matriz A tá menos x2 aqui, a entrada U é x4 dessa função matemática aqui, da math function, e a x5 é y da planta. Né? Então, a gente tem x1, x2, x3 aqui da math function, é a x1 observado, essa daqui, x2 observado, x3 observado, x4 é o da planta, né? E x5 é o y da planta, que é a única variável medida da planta. A gente está aplicando todas as três equações aqui do observador de estados. Essa equação aqui, ó, matricial, está aqui. Ó. Depois a gente integra, claro, porque a gente tem a equação da derivada, fazendo integral a gente obtém as variáveis de estado x1 chapéu, x2 chapéu e x3 chapéu. Seria x1 observado, x2 observado, x3 observado, que é realimentada aqui através da label, realimentado nas mesmas equações. Então está aqui o nosso modelo do observador de estados. Vocês podem colocar exatamente dessa forma, eu forneci para vocês o arquivo para poderem fazer simulação. E nós podemos utilizar esse parameter file para colocar os parâmetros, todas as variáveis, fica mais fácil para a gente colocar essas variáveis aqui, essas equações. A nossa planta, né, a gente já vai fazer uma retroação de estados observados. Aqui utilizando, nesse caso, o igual a KR vezes X vezes R, né, menos K vezes X observado. Aqui está a nossa retroação de estados, né, a primeira, o vetor de ganhos K da retroação de estados está aqui nesses três multiplicações aqui de ganho, em que multiplica x1 observado, x2 observado, x3 observado, por fim aqui é somado, né? Então isso daqui é, claro, a equação matricial menos kx. A gente utilizou aqui também um Control to Power Interface para que esse U obtido aqui pelos sinais se converta em potência para o circuito, certo?
Então, vocês podem testar esse circuito, verificar a retroação de estados observados no circuito LCL. Resultado, né? Se a gente iniciar todo o estado inicial igual a zero, tanto na planta quanto no observador de estados, que é aqui dentro desses integradores, só tomem cuidado para que a time constant de todos os integradores seja igual a 1. Né? A gente pode ver que funciona. Aqui ó, a corrente do indutor, e L2 ela converge para 1 no final, e vai para igual ao valor da referência desejada, que é igual a 1. Então, funcionou o sistema, né? E tá estável o nosso circuito. Uma questão interessante, a gente está fazendo retroação de estados observados. Porém, para verificar que o observador de estados de fato funciona, a gente pode colocar a tensão do capacitor aqui na nossa planta, um valor inicial igual a 1 volt. No observador de estados está tudo iniciando com 0 na saída dos integradores. Então a gente pode ver que o observador de estados converge para o valor real da planta. Essa daqui a gente pode ver que está de acordo com a dinâmica do erro do observador de estados. O observador converge para o estado real da planta, depois de certo tempo aqui, que não dá 200 microsegundos para convergir. Então funciona, o observador de estados funciona adequadamente. Vamos a um outro exemplo, pêndulo invertido, lá no mesmo script do Colab, está o mesmo exemplo. Vocês podem entrar naquele script que eu passei e ver também o exemplo do pêndulo invertido. A gente vai utilizar um servomecanismo, o mesmo servomecanismo que projetamos na aula passada para o pêndulo invertido, projetar um observador de estados agora e utilizar a retroação de estados observados somente duas medidas da planta. A gente vai medir a posição X, ou a gente vai chamar de posição Y, para não confundir com variáveis de estado X. E a gente vai medir também esse ângulo θ, que é o ângulo da haste. Então temos duas medidas. Por que duas medidas? Para melhorar o controle. Menos do que essas duas medidas, se a gente medir somente o ângulo θ, a gente não consegue identificar ou observar a posição X, ele se torna não observável o sistema. Já se a gente medir somente o X, ele se torna observável, porém qualquer ruído pode acontecer do sistema não ficar estável pelo ângulo θ. Então é adequado a gente medir o ângulo θ também. Então aqui vocês podem acessar a simulação, verificar a simulação aqui dentro do Colab. A gente tem aqui a matriz KE, onde nós temos aqui o KE, que são duas colunas. Por que o vetor de ganhos do observador tem duas colunas? Porque o primeiro está relacionado à posição linear X e a segunda está relacionada aqui ao ângulo θ. Então a gente tem duas medidas aqui, né, da posição X e do ângulo θ. Lembrando que o KE multiplica a saída medida da planta, a saída Y. Então a gente consegue ver aqui o vetor de ganhos KE foi calculado assim. A fórmula de Ackermann não funciona nesse caso, pois a fórmula de Ackermann é para sistemas de uma entrada e uma saída, mas a gente utilizou o comando place para a alocação de polos do observador de estados. O comando place ele funciona para sistemas com múltiplas entradas e múltiplas saídas, que no caso é um sistema com duas saídas. Então a gente consegue calcular o ganho KE dessa forma, que é uma matriz de ganhos. Então a gente consegue ver que funcionou aqui o servomecanismo da mesma forma que nós tínhamos anteriormente. Ele vai para a referência igual a 1 da posição, né? E os valores observados aqui, tanto da posição quanto do ângulo aqui, converge para o valor correto, que é do sistema. Então a gente consegue ver que funciona de fato de maneira estável com a retração dos estados observados. Bom, como conclusão da nossa aula, a gente viu que um observador de estados ele simula em tempo real a dinâmica de uma planta. E além disso ele corrige
as suas variáveis internas, seus valores observados de variável de estado observada, de acordo com as medidas da planta. A dinâmica do erro do observador são de acordo aqui com os autovalores da matriz A menos KEC, que é obtida pela dinâmica do erro, né? A gente pode fazer o cálculo dessa matriz KE de projeto, né? Utilizando a alocação de polos, pode utilizar por LQR também, do jeito que for mais adequado. Mas geralmente a gente utiliza por alocação de polos, de maneira que o observador seja de 4 a 10 vezes mais rápido do que o controlador. A gente pode utilizar um observador de estados não somente para controle, retroação de estados, mas também para monitoramento de variáveis da planta, que não são variáveis não medidas da planta, para filtragem das medidas da planta, de que entra, por exemplo, o filtro de Kalman, que nada mais é do que um observador ótimo no tempo discreto, né? E quando a gente aplica um controle, que seria o objetivo da nossa disciplina, nós temos a retroação de estados observados. A gente utiliza a ação de controle utilizando o vetor de ganhos do controlador, multiplicado não pelas variáveis de estado da planta, mas sim pelas variáveis de estado observadas, que estão dentro do observador. E o interessante é que a gente consegue projetar o controlador de maneira independente do observador. Para sistemas lineares invariantes do tempo, vale o chamado princípio da separação, em que os autovalores dessa matriz aqui da dinâmica do erro do observador, dessa matriz A menos KIC, são independentes dos autovalores da matriz A menos DK, que é da retroação de estados. Então, assim, vale o princípio da separação, os ganhos K do controlador de retroação de estados e o ganho KE do observador podem ser projetados de forma independente. Certo, pessoal? Então, até a próxima.